tô aqui acho que mais de hora para gravar um vídeo respondendo essa pergunta e eu não tô encontrando a resposta, né? Talvez não tenha uma resposta certa, eu não consigo identificar o momento ou qual foi a minha reação ao conhecer Jesus de verdade, porque talvez eu não tivesse pensado exatamente sobre isso, né? Mas recapitulando alguns pontos da minha vida, eu vi assim, final de 2021, outubro de 2021, final de outubro, aconteceu algo bastante forte, uma perda que para mim era muito importante na minha vida. E a partir disso, eu tinha duas opções: ou ficar muito triste com Deus pelo que aconteceu, ou eu me apegar com Ele para tentar entender o que Ele queria, o que Ele esperava de mim. E foi a segunda opção. Então aí começou uma busca, né? Então em 2022 eu passei o ano inteiro com muito joelho no chão, pedindo para Deus me direcionar, o que Ele esperava de mim, o que eu devia fazer com a minha vida. E aí eu fui buscando, né? Busquei por Ele muito mais. Eu comecei a ler a palavra. Eu já tinha tentado ler a Bíblia algumas vezes, eu não entendia nada com coisa nenhuma. Então para mim era extremamente difícil. Quando foi final de 2022, eu comecei a ter um pequeno entendimento. E aí talvez foi um direcionamento mais forte que eu tive, que eu vinha buscando muito, né? Então eu comecei a sentir muito, ter muito a presença de Deus, a presença de Jesus na minha vida, do Espírito Santo. Então eu comecei a ter um entendimento de muita coisa. E quando foi no final de 2022, ali em janeiro de 2023, um dia eu estava sentada na sala com um caderno ali escrevendo de manhã, um domingo de manhã, e eu senti muito o Espírito Santo me dizendo: hoje tu vai na missa. E isso era 15 para as 9 da manhã e a missa na igreja perto de casa era às 9. Aí eu peguei e eu disse ok, eu não ia ir naquele domingo, eu larguei tudo que eu tava fazendo ali. E aí tinha uma palavra que ao longo dos dias eu tava ouvindo muito em vários lugares, sabe? Eu não conseguia entender. Aí quando eu fui na missa naquele domingo, eu saí, me arrumei correndo, eu levava 10 minutos a pé da igreja até em casa, então eu tinha 5 minutos para me arrumar e para ir. Aí quando eu cheguei na missa, a palavra que tinha era a palavra que eu vinha ouvindo há várias semanas e eu não tava entendendo nada. Aí eu cheguei em casa de volta, eu peguei o meu caderno, peguei minha Bíblia, eu ajoelhei no chão e eu disse: ok, Senhor, me mostra, me fala o que o Senhor espera de mim. Aí foi vindo tanta coisa, eu anotando, então foi um momento que eu recebi um direcionamento de eu fazer 21 dias de live, de jejum e oração, criar um grupo no WhatsApp, fortalecendo a fé, para eu convidar algumas pessoas, botar em algum grupo aquele link. E aí tudo, sabe? Tu vai começar, tal dia, era dia 17 de janeiro para eu começar, isso era no domingo, dia 15. Vai começar no dia 17 de janeiro com a palavra de Mateus 17, acho que era. Vai fazer as lives, tal horário. Então me entregou inteirinho, assim, tudo, sabe? E aí eu escrevi tudo, criei o grupo no WhatsApp, isso tudo assim, ó, no domingo da manhã. Criei o grupo no WhatsApp e mandei em 2 grupos que eu fazia parte, não fazia muita parte, muito grupo, mandei em 2 grupos falando: ó, a gente vai começar terça-feira, dia 17, 21 dias de jejum e oração. Quem quiser participar, entra nesse grupo. Muitas pessoas vieram para aquele grupo. Aí quando eu vi as pessoas chegando, eu disse assim: cara, Senhor, quem sou eu? Porque daí me caiu a ficha. Eu mal tinha entendimento da palavra, eu recém tinha começado a ler. E eu disse: Senhor, quem sou eu para falar do teu nome, para falar de ti? E eu recebi muito claro, assim, ele falando: esse propósito é para te fortalecer a tua fé e no caminho tu vai ajudar no fortalecimento de muitas outras pessoas. E aí eu lembro que eu disse assim: ok, Senhor, me entrega, porque eu não faço ideia do que falar nesses 21 dias. E de fato, 21 dias, eu levantava, as lives eram para ser às 7 da manhã, se eu não me engano. Eu levantava 4h30, 5 horas, eu ajoelhava no chão, pegava meu caderno, Deus me entregava absolutamente palavra por palavra que eu devia falar naquela live. E foram assim. Então era um propósito de jejum, de oração, e a gente tinha que ter uma intenção ali, né? Aí todas as lives tinham várias pessoas, porque eu já fazia ali lives mais técnicas, né, do meu trabalho e tudo mais.
E nunca tinha muitas pessoas, e naquelas lives de jejum e oração vinham várias pessoas. Todos os dias o grupo do WhatsApp era aberto, então todos os dias tinha muitos testemunhos, e eu tinha um propósito ali também, e eu questionava não, né? Eu ficava feliz pelos testemunhos, mas ao mesmo tempo lá dentro eu pensava, por que o meu propósito não tá acontecendo? Por que eu não tô tendo a resposta? Mas eu ia lá, eu ia entregando. Quando foi um domingo, no último dia, a gente ia ir para um parque. Eu fiz a live, o último dia ia ser na segunda, se eu não me engano, acho que, sei lá, era 5 ou 6 de fevereiro. Aí eu fiz ali a live e a gente foi para esse parque. Daí chegando lá, tinham várias pessoas, a gente sempre ia com os amigos, e nesse dia tinham várias pessoas ali, e eu ainda pensei, eu disse, ai, que bom que tem muita gente, que daí eu vou ficar na rede, mais quietinha, lendo o livro. E eu tava lendo o livro, que era, agora eu não lembro se era o poder, não, era Bem-vindo Espírito Santo. Aí eu sentei na rede, e eu tava lendo aquele livro, e aí eu tive um momento assim, que eu tava na rede e parece que parou tudo, todo o barulho assim, parou tudo na minha volta. E aí eu comecei a agradecer, eu disse, Senhor, obrigada. Obrigada pelo canto dos pássaros, pelas árvores, pelo céu azul. E eu comecei a agradecer por tudo ali à minha volta. E eu lembrei de um dos testemunhos de uma das meninas dentro das lives, do propósito de jejum e oração. E aí eu disse assim, Jesus, se for um momento da gente se conhecer, aparece para mim no formato de uma borboleta azul. Nisso, eu terminei de falar, uma comadre minha, que a gente tinha ido juntos, ela disse, Andressa, a gente vai ali numa cachoeira, tu quer ir com a gente? Que ela ia mostrar para as amigas dela. Aí eu peguei, guardei meu livro e meu celular dentro do carro e fui com elas. A gente foi rapidinho lá, né, viu a cachoeira, tudo. Quando a gente voltou, que a gente que eu cheguei na rede de volta, a hora que eu olho para frente, tinham 2 libélulas azuis voando e uma borboleta azul. Linda. Eu lembro que parece que tinha sumido tudo, assim, sabe? Da minha volta, eu ajoelhei no chão, assim, eu comecei a chorar e agradecer a Jesus, porque aquela borboleta, ela ficou tempo suficiente para ela abrir as asinhas assim 2 vezes e eu ver que era uma borboleta azul e eu entender o que estava acontecendo. Aí ela saiu voando e aquelas libélulas ficaram as 2 ali à minha volta, daí deu tempo de eu correr no carro, pegar meu celular e tirar uma foto da libélula, que era para mim colocar no grupo, né, o meu testemunho. E aí eu acredito que talvez foi nesse momento, porque que eu tive ali, né, esse contato mais forte com Jesus, porque depois disso a minha vida ela mudou da água pro vinho, muita coisa, e esse fortalecimento ele foi acontecendo e ele vem acontecendo a cada dia, mas foi um processo. E que linda essa pergunta que me fez relembrar do quanto Deus é maravilhoso, o quanto ele nos escolhe mesmo quando a gente não se sente capaz, né?